Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o aperto do encaixe, tá? Então, vamos estar aqui fazendo uma análise, né, de um posicionamento do tornozelo, tá bom? Espero que gostem e espero que, na verdade, que as nossas aulas estejam ajudando a todos vocês, né, na prática do dia a dia, enfim, no seu estudo, né? Enfim, naquilo que você esteja buscando, tá bom? Então, peço a você que sempre deixe aí embaixo um comentário para a gente ter uma noção de como é que você está se saindo, se está gostando, comenta, né? Está aprendendo, está tendo facilidade, o que você tem dificuldade. É interessante porque eu costumo dizer que eu tenho um parâmetro, né? Com um termômetro para que a gente possa estar fazendo aí conteúdos que possa estar te ajudando a evoluir a cada dia, né, como profissional, a buscar melhor, né, para que você possa se encaixar e ter o resultado que tanto espera. Quando eu falo de encaixar, é se inserir no mercado, ser o melhor profissional é, possível, né? Porque nunca vai ser se tratar em relação do nosso próximo, sempre vai ser em relação à nossa pessoa como profissional, né? Então, quanto mais a gente cresce, não é para disputar com ninguém, pelo contrário, mas sempre visar fazer o nosso melhor para que o paciente receba o nosso melhor, né? E ali você tenha, de certa forma, você estar contribuindo, posso dizer assim, com a recuperação do paciente, não é verdade? Então, para nós é muito gratificante poder é, estar aprendendo e também estar ensinando. Para mim, eu penso dessa maneira, espero que você tenha também essa visão, desenvolva essa visão, né? Porque é dessa forma que a gente cresce e evolui a cada dia, não é verdade? Ah, bom, gente, então, nesse momento eu vou estar falando aqui de algumas coisas que são importantíssimas na hora de você realizar esse tipo de exame, tá? São parâmetros cruciais que você deve prestar atenção na hora de realizar o posicionamento para que o teu exame esteja ali dentro ah, da qualidade, né, digamos assim, atribuída para a avaliação do médico, tá bom? Então, nesse caso, vamos utilizar como referência aí o paciente vai estar numa condição em decúbito dorsal, ou seja, deitado sobre a mesa de exame, para facilitar, porque ali você gera conforto, você, é, é, nesse caso, né, melhor, digamos assim, para o paciente, vai evitar com que o mesmo se movimente, né, na hora da realização do exame, e ali você vai buscar mais estabilidade, tá? Pode ser feito também sentado, mas geralmente eu acho interessante estar numa posição ali deitado, tá bom? Vai pegar o pé do paciente e colocar sobre a superfície do chassi, tá? É importante que, digamos, você vai fazer dois posicionamentos, então você vai buscar ali, primeiro realizar um exame de um lado do chassi, depois do outro. Por isso que a gente sempre trata como dividido, né? A gente sempre vai estar trazendo a informação dividido. Dividido é isso, é quando você tem intenção de realizar dois posicionamentos, né? Ou seja, gerando ali duas imagens na mesma película radiográfica, tá? Então, da mesma forma que é possível fazer com película, é possível também fazer com o cassete, né? Ou no caso lá a, do detector, né, o DR, também você consegue ali gerar os exames tranquilamente sem nenhum problema, né? No caso do cassete, você tem ali um chassi diferente do convencional, tá? O convencional, você vai utilizar película, o cassete não tem ali a necessidade de usar película, né? Os parâmetros são diferentes. Não vamos entrar aqui em um critério mais a fundo, porque não é a proposta da nossa aula de hoje, né? Mas você também pode ali, da mesma forma que você utiliza o chassi, você também vai utilizar o cassete. Parâmetro de formação de imagem, né, e obtenção ali da aquisição da imagem, que é um pouquinho diferente. Um você utiliza químicos dentro ali de uma câmara escura e o outro você vai utilizar o computador, né, o programa de computador para poder transmitir essa imagem para a tela do computador e ali você fazendo todo o ajuste necessário, né, para evidenciar a melhor qualidade possível, tá? Diferente do detector que vai captar a imagem e projetar essa imagem diretamente na tela do monitor, tá bom? Por isso a gente chama de detecção direta, logo DR. Bom,
A abreviação RC, todos sabem que é o raio central, certo? Então, a gente vai colocar ali a parte do calcânio em contato com o chassi. Lembrando que essas projeções aqui que você está vendo na imagem, estou circulando aqui, são os maléolos, tá? Então, eu tenho desse lado aqui o maléolo medial e deste outro lado aqui nós temos o maléolo lateral, tá? Então, na parte interna aqui, nós temos a tíbia. Do lado dela, na parte externa, nós temos a fíbula. Então, o malelo lateral da fíbula, né? Está aqui desse lado. E o maléolo medial da tíbia, que está aqui desse lado. Tá bom? A outra coisa também que a gente vai prestar atenção é que o pé do paciente deve ser rotacionado. Você vê que tem uma inclinação aqui, ó, internamente, né? Uma outra coisa também que a gente vai prestar atenção, que não pode existir a dorsiflexão do pé. O que é a dorsiflexão? Né? Essa parte aqui, ó, que eu estou circulando, é a parte de cima do pé, que é a parte do dorso, né? E muitas das vezes você já deve até ter ouvido alguém falar peito do pé, né? Então, essa é a parte de cima do pé que a gente trata como dorso, ou seja, é a parte anterior, tá? A parte de baixo da sola a gente já trata como plantar, ok? Que é a sola, que é o que geralmente nós temos ali, obviamente, o contato com o solo, questão. Nesse caso aqui, o contato não é feito nem com a região plantar, né? A gente, na realidade, está fazendo o contato aqui do pé do paciente diretamente com o calcânio, tá? E você já deve ter ouvido falar como calcanhar, ok? Está sobre a superfície do chassi. Quando rotaciona o pé internamente e você como que você sabe que o pé, digamos assim, né, está projetado ali com um ângulo de 15 a 20 graus de rotação interna? É fácil de você identificar. É quando você olha para o maléolo medial e o maléolo lateral e vê que ambos estão alinhados com quem? Com o chassi. Se eles estiverem alinhados com o chassi de forma que esteja paralelo, ou seja, as duas barrinhas aqui, né, paralelo, ou seja, ó, estão alinhados devidamente com o chassi de forma paralela, ou seja, em contato direto com o chassi, né? Então, isso significa que a gente colocou a estrutura do paciente com um ângulo de 15 a 20 graus de rotação, né? E essa rotação interna, por quê? Essa rotação interna. Você também pode ouvir falar de rotação, ao invés de interna, né, medial, ou seja, fazendo menção o que é interno, né? Ou seja, se você parar para ver aqui, ó, se o malelo é medial, né? Rotação aqui, ó, digamos assim, medial, então você está dizendo que é uma rotação interna que foi realizada, tá? Bom, o raio central, ele vai interagir de forma perpendicular, ou seja, no ângulo zero, não tem angulação, né? Por isso a gente sempre se refere como ângulo zero diretamente aqui ao chassi. Então, está perpendicular, interagindo diretamente com a estrutura do paciente e incidindo diretamente com o chassi, tá? Qual é o ponto de interação? É o ponto médio. Esse ponto médio será entre os maléolos, ao mesmo que dizer que está na parte central da estrutura, né? Estou apagando aqui para mostrar. Ou seja, na parte central é a parte do meio, do centro. Então, está aqui, ó. É a parte onde o raio central ele vai interagir. Por isso, nós tratamos como ponto médio, tá? A distância, nesse caso, é de 1 metro de distância. Lembrando que o chassi, nesse caso, para esse tipo de posicionamento, como a estrutura ela não é grande, ela é pequena, então a gente vai usar o 18 por 24 no sentido transversal, que vai nos dar a possibilidade de dividir. Caso seja necessário realizar dois exames, você pode aproveitar o mesmo chassi, tá? E uma vez que o contato é direto com o chassi, então nesse caso aqui a gente não faz diretamente com o book, né? Ou seja, o contato direto com o chassi, então é sem book, ok? Então, você acaba de aprender posicionamento para a realização de AP de tornozelo, né? Que é muito conhecido como AP do encaixe. E por que AP do encaixe? É porque simplesmente quando você rotaciona
o pé internamente, buscando um ângulo de 15 a 20 graus e fazendo com que os malelos, tanto medial quanto lateral, estejam paralelos ao chassi, o que que você está buscando aqui? Você está buscando basicamente abrir as articulações que envolve ali a região do talos, né, que eu vou mostrar na radiografia do talos, com a tíbia e a fíbula. Então, a articulação entre essas estruturas ósseas vão aparecer aberta. Isso significa que a gente acabou de realizar um posicionamento com uma incidência, né? E nos vai permitir ter uma percepção dessa articulação que vai aparecer aberta devido a essa rotação interna que foi realizada, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui a próxima imagem, que é aonde você vai ter a percepção melhor dentro do que eu acabei de falar, né? Olha só que maravilha. Então, aqui você vê, ó, como é que a gente faz para saber quem é tíbia e quem é fíbula? É fácil. Muito fácil nesse caso aqui, ó. Nessa imagem, essa estrutura aqui de maior espessura que você está vendo, ou seja, quem é a tíbia. Essa outra estrutura aqui do lado da tíbia que tem menor espessura, a gente vai chamar de fíbula, tá? Repare que essa projeção óssea que você tem aqui, ó, que é aquela que eu mostrei anteriormente, é o maléolo. De quem? Da tíbia. Então, esse maléolo aqui, na parte interna da estrutura, nós chamamos de maléolo medial, né? Já a fíbula, essa estrutura aqui que você está vendo, nós chamamos de maléolo. Logo, se esse maléolo da tíbia está na parte interna e nós chamamos de medial, esse só pode ser o quê? Lateral. Então, essa é a parte interna da estrutura e essa é a parte externa da estrutura, tá bom? Então, eu vou apagar para a gente estar falando de outras questões aqui em relação à imagem. E aí você vai tendo melhor percepção em relação. Bom, você está vendo aqui, ó, toda essa parte aqui que eu estou passando, tá? A canetinha, você vê que essa região aqui é a região onde a gente está nos referindo, né? Ou seja, que eu me referi anteriormente no slide passado, a articulação que eu comentei com vocês, que deve aparecer aberta, não é? Essa articulação ela é formada entre a tíbia, a fíbula e o talos. Então, o talos é essa estrutura aqui que você está vendo, a tíbia é essa estrutura aqui de maior espessura e a fíbula é essa aqui de menor espessura, né? Então, você tem essa articulação entre essas três estruturas que aparece aberta. Agora, eu vou apagar e você vai ver, ó, olha só que coisa, né, interessante. Então, toda essa parte aqui, ó, incluindo essa região aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula, também aparece aberta, né? Olha só, isso significa que você fez o exame de forma correta, rotacionando o pé internamente, né? E não fazendo ali, né, procurando não fazer com que o pé esteja numa dorsiflexão, né? Então, uma posição neutra, digamos assim, é essa posição neutra sem a necessidade do calcanhar tocar sobre o chassi e o pé ficar reto, né? Formando um ângulo de 90 graus. Ali você está buscando a dorsiflexão, o que não é o caso. Você vê pela imagem aqui, ó, que o pé eles não está voltado para cima, né? Mas para o lado e projetar de certa forma uma posição neutra ali, né? Sem nenhum tipo de dorsiflexão, tá bom? Uma outra coisa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês de forma nítida aqui, você tem o talos. Ó, toda essa estrutura aqui que eu estou circulando agora, essa região aqui é relação é em relação ao talos que eu me referi anteriormente, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a setinha para você ir acompanhando, tirar um print ou servindo aí, né, futuramente de análise para você. Essa aulinha vai ficar na nossa plataforma, você vai ter acesso constantemente, uma vez que você precise aí estar buscando a informação, né? Então vamos lá. Tíbia, fíbula, malelo medial, malelo lateral, talos, né? Então aqui, ó, essa parte aqui que ele está mostrando, a setinha, é a da articulação, né? Então ali você tem o encaixe do tornozelo, tá? Então toda essa articulação aberta aqui, ó, te proporciona ver, ter uma percepção de onde inicia tanto a tíbia, a fíbula e onde termina, né? Com a iniciação ali do próximo da estrutura vizinha, que nesse caso é o talos. Então,
Toda essa estrutura aqui na telinha que você acabou de ver, juntamente comigo, é o tornozelo, tá? Que acabamos de avaliar neste momento, tá bom? Repare que as outras estruturas, aqui nesse caso, você tem uma superposição maior, você não tem uma boa percepção, né, da estrutura do pé como um todo, tá? Do restante dos tarsos, né, do metatarso, aqui você tem uma pouca percepção da estrutura, você também não tem a percepção no todo. Por quê? Nós não estamos buscando aqui realizar um exame de todos os tarsos ou de metatarsos, enfim, do pé como um todo, né? A gente está buscando aqui, sim, fazer um exame que destaque melhor o tornozelo. É o tornozelo que está em pauta aqui. Então, por isso, você está vendo aqui que só apareceu poucas, né, informações em relação a esta radiografia, tá? Então, espero que tenha ajudado você na aula, né? E aqui você tem dois pontos também como parâmetro, né? Então, nós temos aqui, ó, deve ser visualizado os terços distais da tíbia, né? Deixa eu só trocar aqui a tonalidade da cor. Vamos lá. Da tíbia e também da fíbula. Ou seja, quando nós temos aqui o terço distal da tíbia e fíbula, o que ele está falando? Sobre as epífises, né? Vamos dizer assim, que são as extremidades da estrutura óssea. Nesse caso aqui, essa estrutura aqui, que nós tratamos como epífise distal. De quem? Da tíbia, né? O mesmo para a fíbula, epífise distal. De quem? Da fíbula, tá? Então, nós temos aqui ambas as estruturas sendo mostrada para vocês, tá? Então, elas estão visíveis, né? Estão aparecendo, tá? Na radiografia. Você também tem aqui o platô tibial, né? Envolvendo as epífises, tá? Então tá aqui tudo bonitinho, né? E você também tem a presença aqui dos maléolos, como eu falei anteriormente, né? Estão visíveis, paralelo um ao outro, tá? Mas a questão do talos aqui aparecendo, que é o metatarso. E também tem, né, a parte proximal aqui do metatarso, né? O tarso, metatarso, tudo bonitinho. Lembrando que o foco maior aqui é o tornozelo, tá, gente? Não estou falando aqui de forma que você tenha aí um parâmetro de avaliação e observe o que vai aparecer na radiografia que você realizar. Então, tem que aparecer exatamente esses pontos que eu estou pontuando aqui, tá bom? Segundo ponto, as articulações devem aparecer abertas, como eu falei anteriormente, né? Com boa visualização, não pode estar fechada. Um exemplo clássico aqui do exame que deu errado, né, digamos assim, a gente chama de rodado, né, ou seja, ou o paciente rotacionou o pé, ou o pé não foi projetado de maneira a respeitar o ângulo de 15 a 20 graus, né, de rotação interna, tá? Então, o exemplo clássico de saber que realmente o posicionamento não foi feito de forma adequada é olhar para a articulação. Se ela não aparece aberta, né, ou seja, isso significa que houve uma rotação e aí não é um AP do encaixe. Vai ter que fazer o quê? Repetir o exame novamente, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de seguir o nosso canal, né, do YouTube, também nossas redes sociais. Uma forma de você nos encontrar é através do @ms Cursos em Saúde Oficial, tá bom? Segue o nosso canal para que você possa ter ali é, a nossa aula completa, tá? Repare que na nossa página do Facebook você tem a aula completa, no canal do YouTube você tem a nossa aula completa, só que no Facebook não tem como colocar a aula completa, porque não aceita a plataforma, no máximo 1 minuto, tá? Então, se você tiver nas redes sociais, você, por exemplo, viu que está lá no Instagram, né? Aí, opa, a aula está liberada, tem um comunicado lá. Aí você passa no nosso canal do YouTube ou passa na nossa fanpage, certamente você vai encontrar essa aula lá também completa. A diferença da fanpage, né, ou seja, da página de reciclagem e radiologia para o YouTube é que no YouTube você também vai, além de você se cadastrar e ativar o sininho, né, obviamente, vai facilitar, porque toda vez que tiver uma aula nova, você já vai receber de forma automática no seu celular. Tá? Então, eu peço que você siga todas as redes sociais, inclusive o canal do YouTube, para que você esteja atento. Agora, por exemplo, eu acabei de falar que existe a possibilidade de você ter a aula completa no YouTube e também no canal
tanto no canal do YouTube quanto na página do Facebook, certo? Só que tem algumas informações que não vão ser possíveis ser compartilhadas por exemplo, no canal do YouTube. Então, eu vou compartilhar na página do Facebook. Então, essa é a importância de você estar sempre seguindo as redes sociais conosco, tá? Para que você possa receber nosso conteúdo, tá bom? E a vantagem de você estar inscrito no nosso canal, você vai ter todo um aparato lá tanto das aulas de posicionamento, como, por exemplo, existe um monte de aulas, né, um monte de informações, divulgações que eu coloquei lá em relação à anatomia. Então, basicamente, ali você vai ter como buscar informação, estar sempre sendo orientado e relembrando, principalmente, as informações que forem necessárias. Uma outra questão também muito importante, além de você poder utilizar para a prova de concurso, você também vai poder relembrar, né? Imagine, você está no estágio, você já está formado, está trabalhando, esqueceu de alguma coisa, né? E aí você quer consultar. Às vezes no livro demora um pouco. Então você entra lá, vê o que tem, né? Disponível no nosso canal, e aí basicamente você pode seguir ali as orientações, né, do posicionamento, aquela coisa toda, e aí você vai poder replicar na hora que você estiver realizando o seu exame. Olha só, a praticidade vai te ajudar bastante, né? É, de forma resumida, de forma objetiva, você vai poder aplicar também. Então, vai estar te ajudando de alguma forma. A gente sabe que, por mais que a gente estude, né, a gente não é um computador que tem ali a informação armazenada na mente, né, a todo tempo. Pelo contrário, a gente precisa exercitar a todo tempo. Exercitar quer dizer o quê? Estar sempre lendo, sempre buscando, porque senão acaba caindo em esquecimento, né? Então, pode ser que tenha algum exame, algum posicionamento que você não lembre na hora, não é porque você não sabe, não, por esse fator, né? Pode ter esquecido, porque às vezes você vai estar fazendo mais rotina, rotina, rotina. O exame que todo dia você faz, você não esquece. Mas e aquele exame mais específico que você não tem o costume de estar sempre fazendo, né? Pode acabar caindo no esquecimento. E aí você precisa relembrar. Então, o objetivo do nosso canal é de você estar sempre ali buscando conhecimento, orientação, para que você possa sair na frente, né? E dar o seu melhor como profissional, né? E também a minha expectativa é de estar contribuindo para que você leve o melhor, né? Porque na realidade é um elo, né, que começa comigo transmitindo a informação, você que está aí da outra ponta aprendendo, colocando em prática, que vai chegar diretamente ali no paciente, né? E automaticamente no médico. Então, na realidade, aí é um elo de conexão que trata-se, do meu ponto de vista, de ajuda, né? De um ajudando o outro ali a buscar o melhor e fazer o melhor para que todos nós tenhamos um bom resultado. Aprenda uma coisa que eu aprendi e eu quero compartilhar com você. Ninguém faz nada sozinho, né? Todos nós precisamos de alguém para nos ajudar e estender a mão para que nós possamos é, alcançar o degrau acima, não é verdade? Então, segue aí, esteja conosco, tá? Existem alguns cursos que eu tenho disponíveis nas redes sociais. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que tem cursos lá disponíveis, né? Curso de anatomia, curso de posicionamento radiográfico, né? E também de estrutura curricular, ok? Então tem todo um aparato que eu explico. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos, outras aulas para estar explicando uma a uma, para que você entenda exatamente o que você vai encontrar lá e o que pode ser servir para você, né? E te ajudar de certa forma a alcançar o que você tanto almeja, né? Na sua carreira profissional, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aulinha.